É a força que molda a economia, as escolhas da população, que define oportunidades e vidas. Há quem diga que é o que dita quem tem voz, quem é visível ou dispensável. Há quem o defina como o poder que transforma tudo em mercadoria, como o motor que governa a sociedade moderna. Falamos do dinheiro e da sua influência na desigualdade e na justiça. O dinheiro é indissociável das questões da habitação, da precariedade e do turismo. Tudo temas de investigações, de livros e de discursos da nossa convidada de hoje. É socióloga, doutorada em estudos urbanos, foi deputada pelo Bloco de Esquerda entre 2002 e 2013. É sempre investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e comentadora sobre a atualidade na RTP. Hoje está aqui comigo para uma hora de conversa e de opiniões. Ana Drago, bem-vinda. Muito Dona da obrigada. casa. Comecei por falar sobre dinheiro, aqui com uma força que define o mundo e que cria aquilo que nós temos hoje à nossa volta. Concorda com esta ideia? O dinheiro, de facto, é algo que ainda nos governa, mesmo sem nós querermos? Talvez eu não lhe chamasse dinheiro, eu chamava-lhe talvez rendimento. Porque o dinheiro, enfim, é uma discussão difícil que os economistas costumam ter uns com os outros sobre como é que é criado, como é que circula na economia, qual é a sua relevância. Eu talvez a categoria que eu gosto mais é a ideia de rendimento e propriedade, porque acabam por determinar muito do que são as nossas possibilidades na vida. Ou seja, o que nós ganhamos e aquilo que nós temos. Exatamente. Rendimento e propriedade, isso E mesmo. com isso vem depois a desigualdade entre uns e outros, é isso? Isso, cada vez mais. Sim. Como eu disse, a habitação é uma das suas áreas de investigação. Diria que aquilo que contribui hoje mais para a desigualdade em Portugal é a habitação? Eu acho que nós devemos ter em conta que a habitação é um caso específico, ou seja, há uma parte significativa da população portuguesa que, dependendo dos seus rendimentos, quando vai ao supermercado, quando tem que pagar as contas, dificuldades de acesso à saúde, aquilo tudo que conhecemos, mas que está relativamente protegida em relação à habitação. Ou seja, foram pessoas que nos últimos 20 ou 30 anos compraram casa, que na verdade já pagaram ao banco, ou que estão a pagar ainda preços anteriores à subida dos preços da habitação depois da crise e, portanto, não são muito afetadas. E depois há outras parcelas da população, em geral as gerações mais jovens, que estão muitíssimo castigadas pelos custos da habitação e impedidas, na verdade, de reproduzir um bocadinho aquilo que foi o percurso dos seus pais. Ou seja, constituir família, pedir um empréstimo ao banco, comprar uma casa, assentar, enfim, ter um percurso mais ou menos estável. E essas novas gerações estão muitíssimo castigadas pela crise da habitação. E, portanto, sim, é um sinal claro de uma nova desigualdade muito forte na sociedade portuguesa. A Ana é socióloga. Comprar casa é de facto um desejo de muitos e é um momento de felicidade porque também dá alguma estrutura à vida de uma pessoa. Claro. Qual é que é o impacto que tem não se poder vislumbrar a hipótese de comprar a sua casa? Eu acho que as pessoas sentem até, também pela volatilidade do próprio mercado de arrendamento, que têm dificuldade em estruturar uma perspectiva de um futuro estável. E isso afeta aquilo que é o bem-estar da pessoa, mas eu acho que também afeta a forma como nós pensamos no futuro sobre constituir família. Ou seja, Portugal é um dos países, os países do Sul aconteceu muito depois da crise financeira, são países que estão com taxas de natalidade muito baixas, que estão com valores relevantes de imigração dos mais jovens, que vão para outros países à procura de emprego e de alguma perspectiva de orientar a sua vida. E, portanto, não comprar casa torna-se nesta ideia de instabilidade, não sabem bem o que é que acontece. E depois também têm uma percepção muito clara do mercado de arrendamento, ou seja, as pessoas podiam pensar, bom, eu não vou assumir aqui um compromisso de ficar 30 anos quase casado com o banco a pagar um empréstimo e vou arrendar, porque me permite também para a minha vida trabalhar aqui, exatamente, trabalhar ali, vou mudando, agora preciso de uma casa mais pequena, vou ter filhos, depois preciso de uma casa maior, e isso não teria qualquer problema, o arrendamento. O problema são também os preços do arrendamento das casas que estão no mercado onde se encontra trabalho, ou seja, nos sítios onde se encontra trabalho. E o mercado de arrendamento, grandes centros, não é? Lisboa, Porto, por exemplo, só para dar dois Lisboa, exemplos. Porto e Algarve, em que os preços do arrendamento são
claramente desvinculados, desconectados com aquilo que são os salários pagos na economia portuguesa. Portanto, nós temos esta estranheza que é o mercado da habitação responde a preços, a capacidades e rendimentos que não são aqueles que existem do trabalho que se faz nestes espaços de economia Lisboa, Porto e Algarve. E, portanto, há aqui uma descoincidência, não é? E isso tem impacto também naquele que é o bem-estar social das pessoas. Claro, eu acho que sim, ou seja, eu acho que todos nós hoje em dia, primeiro o tempo acelerou, todos nós tentamos fazer 400 mil coisas ao mesmo tempo, eu acho que há muita gente que sente esta ideia de sobrecarga, mas sente também esta ideia de precariedade, não é? De o que é que vai acontecer no futuro. E isso, as pessoas vão colocando o stress para dentro e eu acho que ele se vai ressentindo nas relações sociais, nas questões da saúde, no facto das pessoas não estabilizarem, não criarem família. Da saúde como, por exemplo? Eu acho que parte significativa do debate que nós vamos tendo sobre pessoas que já estão no mercado de trabalho, supostamente até bem-sucedidas, mas que sentem que têm problemas do foro mental, tem a ver com a sobrecarga de stress e a ausência de estabilidade em relação ao futuro e a sensação de que pedem-nos tanta coisa para parecer que somos pessoas competentes, capazes, que trabalhamos, que fazemos, que nos entusiasmamos, quer dizer, que damos o litro, e depois esta ideia de que somos precários, que não estamos a conseguir, que não conseguimos montar uma família como os nossos pais, que não temos uma casa, dá-nos uma sensação de falhanço, não é? E isso repercute-se muito na saúde mental. Eu acho que hoje parte significativa dos médicos que dão apoio podem dizer que as pessoas chegam ao médico e dizem: dê-me um comprimido para eu conseguir dormir, um comprimido para eu me sentir bem, eu estou deprimido, eu estou abatido, eu estou muito cansado, e eu creio que isso vai-se sentindo nas nossas relações sociais e eu creio que também no domínio da saúde. Até porque há sempre uma expectativa de que a próxima geração seja sempre melhor em termos de condições do que a geração anterior. E esse falhanço também mora nessa ideia de que poderemos não conseguir ter uma vida melhor em termos económicos do que os nossos pais. É isso? Sim, há mesmo sociólogos que têm trabalhado sobre isso, ou seja, chamam-lhe as sociedades de mobilidade social descendente, ou seja, ao contrário dos nossos pais, não é? Que viveram ali, enfim, pais, avós, tios que cresceram no pós-guerra, anos 70, anos 80, 90, e as pessoas iam melhorando, iam vivendo melhor. Hoje a sensação que nós temos e os indicadores, aquilo que nos dizem é que os filhos dessa geração, dos boomers, na verdade, vão viver pior. Apesar de termos mais licenciaturas e... Não é, como é que eu ia dizer, nós hoje temos sem dúvida uma saúde muito melhor, uma educação muito melhor, acesso a muito mais cultura, as nossas casas estão mais aquecidas. Há muitos jovens hoje que são os primeiros a ter um curso superior na sua família, por exemplo. Exato, são os primeiros a chegar exatamente ao ensino superior. Mas em termos de perspectiva de vida, há a sensação de que vivemos numa eterna precariedade e sempre a batalhar, não é? Parece que não há a ideia de uma vida normal. Estamos sempre numa batalha por provar que vamos conseguir, ou para conseguir o próximo contrato, ou para provarmos a nós próprios que somos capazes. E, acima de tudo, não há uma progressividade ao nível dos rendimentos. E não há aquela coisa de que, à medida que as pessoas vão envelhecendo, vão ganhando um pouco melhor, estão mais confortáveis. Não. Há uma ideia de uma flatline ao nível dos rendimentos e de uma eterna precariedade, que a precariedade se vai eternizar, no fundo, em toda a nossa vida ativa. E que não conseguimos fazer aquilo que fizeram, se calhar, os nossos pais, que foi isso, que foi, enfim, comprar a casa onde vivem e estarem mais confortáveis. E, portanto, há a ideia de uma mobilidade social descendente, e eu acho que isso cria um problema para o futuro, não é? Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar na forma como nos estamos a organizar. As soluções podem ser muitas, não vamos agora entrar por aí, porque senão teríamos que ter um programa de 3 horas. Mas outra das suas áreas de interesse é a questão do turismo, que na verdade também tem aqui um casamento com a habitação. Claro, podemos encontrar claro. aqui vários pontos em comum. A Ana Drago escreveu em conjunto com a Mariana Mortágua, que também já cá esteve e que é a ex-coordenadora do Bloco de Esquerda, o livro Oportunidade ou Maldição, a indústria do turismo em Portugal. O turismo em Portugal tem tido muitos frutos positivos. Por exemplo, segundo dados do INE, mas também do Turismo de Portugal, entre 2010 e 2019 o número de turistas internacionais em Portugal passou de cerca de 12 milhões para mais de 27 milhões. O turismo também contribuiu com cerca de 8% do PIB antes da pandemia e mais de 15% das exportações de serviços e criou centenas de milhares de postos de trabalho. Estas são as oportunidades. Qual é que é a maldição que vem com estes números? Pois eu acho que esse é um debate que nós temos que ter, até porque nos últimos tempos estamos sempre a celebrar novas recordes, prémios, esta coisa extraordinária do turismo.
Eu acho que nós temos que olhar para a economia portuguesa e pensar dentro de 10 anos exatamente que tipo de economia é que nós queremos ter e, acima de tudo, que tipo de emprego é que é criado com as apostas que são feitas neste momento. E eu acho que nós devemos olhar para o turismo. O livro que eu fiz com a Mariana é um livro que procura fazer uma história longa do turismo, em que nós olhamos para aquilo que é o discurso público sobre a questão do turismo, em que sempre se diz que Portugal tem uma espécie de vocação natural, é um país bonito, E o que dizem com sol. é que começou com o Estado Novo, na verdade. Não começou agora ou a seja, lógica de vender Portugal como um país turístico. Cada vez que os setores industriais da economia têm problemas, têm dificuldade nas suas exportações, têm um problema de produtividade, o turismo aparece sempre como uma espécie de horizonte bom. Então, se há aqui um problema na área industrial, então nós podemos nos safar com o turismo. Depois temos um capítulo que mostra, como parte da crise financeira que nós vivemos ali entre 2008 e 2012, em que olhámos muito para o sistema financeiro, como grande parte dos buracos que os contribuintes portugueses pagaram nos bancos, no sistema financeiro português, e é um volume significativo, mais de 20 mil milhões de euros que foram, em que a banca teve que ser ajudada depois da crise, nasceram de uma espécie de projetos mais ou menos megalómanos, muito desrespeitadores daquilo que é o território, e a ideia de que íamos construir grandes aldeamentos, grandes estruturas hoteleiras no Algarve, no Alentejo, e como a banca foi estruturando esses mesmos negócios, apoiados depois pelo Estado e por uma espécie de figuras empreendedoras. E depois olhámos para o que é que aconteceu depois da crise. Depois da crise, o turismo inicia-se ali Da crise de 2008. 2008, sim. Mas depois da crise de 2011, 2013, que em Portugal foi o período do grande desemprego, da grande dificuldade que foi vivida pelas famílias. Ali entre 2014 e 2019, o turismo torna-se um setor absolutamente determinante na economia portuguesa. Eu acho que nós devemos olhar com a capacidade de ver o que é que foi bom e o que é que foi mau. Foi muito bom para absorver desemprego. Ou seja, o turismo é uma atividade económica de trabalho intensivo, mas não muito produtiva. Mas na altura nós precisávamos de criar emprego. E precisávamos, obviamente, também de alguma forma de impulsionar alguma coisa das exportações. E o turismo foi importante nessa altura. Mas se nós continuamos a apostar exclusivamente na expansão do turismo, que é de todas as atividades económicas, desde a construção ao setor bancário, à saúde, à educação, à indústria transformadora, é o setor que tem as remunerações mais baixas e, por outro Contratos lado, precários. É contratos precários, gente menos qualificada, produtividade muito baixa e remunerações muito baixas, ao mesmo tempo que tem o efeito de empolar o valor daquilo que é o património imobiliário, não é? Portanto, ou seja, tem uma espécie de lógica meio parasitária. E o casamento com a habitação também? Exatamente, não apenas sobre as regiões turísticas como o Algarve, mas também agora nos espaços urbanos e nas economias urbanas, o que significa que, como o imobiliário é muito rentabilizado pelo turismo, ele não serve para outras atividades económicas que eventualmente criassem empregos mais qualificados, em atividades mais produtivas. Nós estamos a fazer uma escolha que condena, creio eu, a qualificação da economia portuguesa no futuro. Mas para uma economia tão frágil e tão aberta aos fluxos internacionais como a portuguesa, eu acho que cabe ao Estado, como garante do bem-estar dos cidadãos que aqui vivem e que tem o papel de construir o futuro das novas gerações, ter alguma lógica de apoio e de estruturação de uma política industrial para o futuro. Eu acho que é um debate ao qual nós não podemos fugir. E quando olhamos para Lisboa e pensamos, bom, mais um prémio, pode haver aqui mais uns empregos que são criados, ou há mais valorização imobiliária. Muitas obras que foram feitas por causa do turismo. Exatamente, ou seja, na cidade, não é? Na verdade, do imobiliário, não é? O imobiliário deu ali um grande pacote financeiro, fiscal à Câmara Municipal de Lisboa por causa da venda de imóveis a preços, da habitação a preços cada vez mais elevados, e eles pegaram nesse dinheiro e fizeram requalificação de espaço público, que é certamente importante, mas não fizeram uma intervenção ao nível do mercado da habitação. O que transforma Lisboa numa espécie, bom, eu não quero ser muito populista, mas se calhar o mais fácil de entender é uma espécie de Disneyland, não é? Ou seja, as pessoas que trabalham em Lisboa já não conseguem viver em Lisboa, e o espaço de Lisboa fica só centrado, de facto, nesta indústria turística e na venda de casas a estrangeiros. E eu acho que isso torna a cidade menos democrática, porque aquilo que cria democracia também é nós encontrarmos-nos todos os dias nas ruas, nos transportes públicos, nas lojas, com pessoas que vivem de maneira diferente das nossas e que até têm condições financeiras diferentes das nossas. E nós estamos habituados a lidar com elas, e isso torna
torna a forma como nós lidamos cotidianamente com pessoas diferentes, eu acho que torna as sociedades mais democráticas. Percebemos que há pessoas que estão a passar dificuldades e, portanto, que isto não é apenas uma colónia de ricos. Percebemos que há pessoas que fizeram outras escolhas na vida e isso é importante para a vida nas cidades. As cidades são laboratórios de democracia se não se transformarem numa Disneyland para turistas ou numa espécie de condomínio geral. Ou de guetos ricos. Exatamente, um gueto dos ricos. E, portanto, os preços da habitação têm efeitos no rendimento das pessoas, naquilo que gastam com a habitação, mas também na forma como nos relacionamos uns com os Mas outros. quando diz que é importante essa diversidade, é porquê? É porque, para as crianças crescerem também com essa imagem? É porque nós próprios também nos tornamos melhores cidadãos? É porquê? Porque há autores que lhe chamam a copresença da diferença, em que essa experiência cotidiana de nos estarmos constantemente a cruzar com gente que é muito diferente de nós, na verdade cria tolerância. Não cria intolerância, cria tolerância. Nós percebemos que há pessoas que, apesar de nós acharmos muito estranha a forma como elas vivem, são pessoas e conseguimos conviver com elas e percebemos que há espaços de liberdade. Por outro lado, também nos alerta para as desigualdades, porque há a diferença e a desigualdade. Nós temos o direito a ser diferentes, mas devemos combater a desigualdade. Ou seja, quando há uma diferença que nos diminui, não é? Quando há alguém que vive de uma maneira em que, na verdade, não pode usufruir da sua liberdade porque lhe falta um conjunto de recursos. A diferença é natural, não é? Exatamente. A diferença é natural, exatamente. A desigualdade não. A desigualdade deve ser combatida porque é criada. Exatamente, porque há alguém que bate num limite, não é? Eu costumo dizer que a pobreza é uma limitação da liberdade. Não é uma coisa apenas para as pessoas terem pena, não é? Não, são pessoas que não podem escolher. Não podem escolher às vezes se vão a um sítio, ou o que é que vão comer, ou o que é que vão fazer. Portanto, nós vivermos numa cidade dá-nos essa leitura sobre desigualdades e diferenças que eu acho que nos torna cidadãos mais conscientes da comunidade onde vivemos. Portanto, aquela lógica muito de eu tenho uma casa num condomínio, deixo até ao andar da minha garagem, meto-me no carro, vou até ao escritório, meto na garagem do escritório, chego para trabalhar e faço este percurso fechado, é um percurso muito estreito em termos de relações sociais, de percepção dos outros. As cidades não, são sítios onde nós podemos andar, vamos às compras, vamos trabalhar, vamos ao cinema, vamos ao teatro, e essa percepção da diferença é aquilo que cria, creio eu, comunidades mais democráticas, porque é isso, porque percebem essa ideia da liberdade, da diferença, da desigualdade. E foi curto o tempo de adaptação, porque Portugal recebeu em pouco tempo muitos imigrantes, por exemplo. Esse tempo de adaptação foi curto para que as pessoas não se chocassem ou não reagissem, um grupo de pessoas, não é? Uma parte das pessoas, não reagissem de forma estranha a essa vinda de pessoas diferentes? Claro, ou seja, nós tínhamos uma espécie de diferença nas nossas formas de integração da imigração em relação ao conjunto da Europa. Ou seja, nós tivemos vagas de migração nos anos 2000, antes da crise financeira, e tínhamos muita imigração vinda do Brasil, mas lá está, falava português, e tivemos muitos imigração também. PALOP, lá está, que tinha uma relação direta com o país e, portanto, falavam mais ou menos a mesma língua, havia uma espécie de passado comum, e tivemos alguma imigração que veio, enfim, dos países que tinham resultado da queda do Muro de Berlim, não é? Mas de alguma forma eram brancos, não falavam português, não havia uma ligação histórica, mas eram brancos. E depois da pandemia nós temos uma imigração que parece que não tem essa relação tão forte com aquilo que é a história do país, e ela foi muito, muito significativa ao longo dos últimos tempos. Agora, nós temos que discutir. Exatamente, eles vêm porque há uma estrutura de economia que os faz vir. E, na verdade, quando nós olhamos para outros países da Europa, já havia essa experiência, não é? De haver uma espécie de migração em que esses países tinham alguma dificuldade de perceber exatamente de onde é que ela vinha. Bom, a estrutura da economia portuguesa, que está a apostar muito nos baixos salários, e, portanto, no turismo e na agricultura, e agora na construção, é uma economia que fomenta esse tipo de imigração e, portanto, eu acho que devemos estar conscientes de que não há coisas que acontecem por acaso. Nós próprios causamos essa questão que depois se torna um problema para algumas pessoas. O problema é se nós, ao retirarmos direitos a esses imigrantes, na verdade estamos a minar a possibilidade de esses imigrantes virem a ter salários que não estão a competir com os nacionais, não é? Ou seja, o que é fundamental é, nós obviamente necessitamos dessa migração por causa da nossa economia, mas nós temos que municiar esses novos imigrantes que chegam, que não falam a língua, que estão particularmente isolados e que podem estar particularmente vulneráveis àquilo que é a exploração do trabalho.
trabalho, nós temos que ir ter com eles e integrá-los pelos seus direitos, pela capacidade de viverem de forma digna e, portanto, não estarem 40 pessoas a viver dentro de um apartamento T2, que saibam quais são os seus direitos de trabalhadores para não caírem nas mãos das redes de tráfico e de exploração, e é esse o tipo de imigração que temos que fazer. Porquê que a imigração se tornou um tema tão mediático? Porque não é porque os números de criminalidade sejam enormes, porque até a própria PJ já veio dizer isso. Portanto, porquê que se tornou um tema tão apetecível para os mídia? Eu não consigo dizer de uma forma que seja elegante ou que possa ilibar os mídias das suas responsabilidades. Nós tivemos ao longo dos últimos anos uma estratégia, creio eu diria uma intencional, mas outra talvez infantil, em que o partido de extrema-direita esteve na comunicação social polarizando todo o mal-estar que existe na sociedade portuguesa, dia sim, dia sim. E, portanto, quando não tinha uma representação que implicasse o tipo de espaço que ele teve na comunicação social, André Ventura foi levado ao colo e conseguiu polarizar o protesto em Portugal. Porque há muita desigualdade na sociedade portuguesa, há pobreza na sociedade portuguesa, há uma insatisfação com aquilo que tem sido as respostas da democracia portuguesa, e eu creio que esse mal-estar tem uma raiz que é uma percepção justa. A questão é como é que se politiza esse mal-estar. E André Ventura deu-lhe uma narrativa. Ou seja, André Ventura disse: vocês sentem, culpados. exatamente, vocês sentem que a democracia não está a responder àquilo que são as vossas expectativas e sentem que há uma injustiça que persiste no país, e a razão disso é uma espécie de coisa geral sobre a corrupção e a questão da imigração. E, portanto, as pessoas sentiram, bom, se calhar é isto. Se calhar, ou seja, André Ventura politizou esse mal-estar que existe na sociedade portuguesa, e eu creio que parte dessa capacidade de o ter feito, a responsabilidade é da comunicação social. Mas aí houve inteligência por parte de André Ventura, claro, e do Chega. Eu não lhe nego a inteligência. Mas, portanto, falando num momento em que a esquerda está em crise, e já falei aqui neste programa várias vezes sobre isso, nomeadamente com a Mariana Mortágua, mas também com a Alexandra Leitão, essa inteligência e esse pensar de uma forma disruptiva e diferente é algo que também falta à esquerda para passar as suas mensagens, porque o conteúdo pode não ser o conteúdo mais factual, digamos assim, no caso de André Ventura, mas a forma funciona. Catarina, se calhar sou eu que também tenho coisas a aprender, e há coisas que se calhar a minha reflexão não vai tão fundo quando deveria ir. Mas, na verdade, quando nós olhamos para os últimos anos, quem discutiu as dificuldades de resposta dos serviços públicos em Portugal foi a esquerda. Ou a precariedade das novas gerações foi a esquerda. Ou os negócios que são feitos pelo Estado e sucessivos governos, que podem ou não, enfim, fazer uma leitura sobre corrupção, ou pelo menos uma certa proximidade que não deveria ser tão relevante entre interesses privados e aquilo que são fundos públicos, foi a esquerda. Quem olhou para os negócios que foram feitos pela banca nas comissões de inquérito e fez esse trabalho, que toda a gente disse de forma bastante competente, foi a esquerda. Bom, se estas são as queixas... As pessoas esqueceram-se, ou a esquerda perdeu forma de, por exemplo, há uma questão que a Ana fala várias vezes, que é sobre as redes sociais, a forma como o Chega conseguiu usar as redes sociais de uma forma inteligente. Claro. Aí a esquerda, de certa forma, perdeu esse caminho. A esquerda não tem, nunca vai ter os recursos que a extrema-direita teve para trabalhar nas redes sociais. O trabalho que a recursos financeiros, é isso? O trabalho que a extrema-direita fez desde o início, quando apenas havia um deputado na Assembleia da República, 2019. nas redes, exatamente, em 2019, nas redes sociais, é uma coisa profissional. Não é uma coisa de uns militantes que se juntam e tentam fazer um podcast ou que fazem uns vídeos e metem no Twitter ou no TikTok. Não, é uma coisa que exige contratar muita gente. E, portanto, houve interesses na sociedade portuguesa que financiaram o Chega. Ainda hoje estamos para perceber como é que isso aconteceu. Quem são esses financiadores de forma mais clara. Sabe-se ou não? Sabe-se alguma coisa, apesar de tudo. Nós tivemos um trabalho muito bem feito pelo Miguel Carvalho, que na altura foi mapeando esse conjunto de interesses. Que escreveu um livro agora. Exatamente. Ou seja, desde o empresário das tintas Barboa, a Air Luxor, ou seja, houve um conjunto de empresários na sociedade portuguesa que achou que o Chega era uma força que devia ser financiada. A esquerda nunca conseguirá. Porquê que não? Porquê que nunca conseguirá? Porque não tem o mesmo tipo de patrocinadores. Porque estas coisas precisam de recursos. E porquê que não pode ter? A esquerda bem junta as cotas dos seus militantes, que dão para o sindicato, que dão para o partido, que dão para a associação, que dão para... Mas é impossível, porque nós não conseguimos ter esse tipo de financiamento. Mas não é possível para os empresários ligarem-se à esquerda? É porquê?
Pois, isso é uma boa pergunta para colocar aos, aos empresários. Mas se calhar é porque exatamente temos interesses divergentes. Se calhar é isso. Eu acharia que se calhar até havia, e houve no passado, alguns empresários que financiaram alguns, ajudaram a criar alguns projetos que tinham pessoas de esquerda. Isso deixou de acontecer, pura e simplesmente. Ou seja, não. E portanto, nós jamais conseguiríamos ter esses Mas qual é que é a sua recursos. interpretação? Porque é que acha que isso... E depois há uma segunda questão, que é: há uma espécie de cansaço na comunicação social por algum tipo de discurso que a esquerda quer fazer. A esquerda quer falar de desigualdade de rendimento, ou seja, como se dizia na velha linguagem, e é por isso que os jornalistas rebolam os olhos e dizem: oh meu Deus, outra vez, mas é de facto conflito de classes. E nós tivemos agora uma greve geral que é sobre precariedade, trabalho, capacidade de organização dos trabalhadores, sindicatos, contratação coletiva, que é assim um palavrão horrível, mas no fundo é a negociação entre empregadores e sindicatos sobre quais são as condições em que os trabalhadores vão exercer as suas funções e as suas remunerações. E a comunicação social acha que isto não é sexy. Acha que é sexy André Ventura dizer que quer 3 Salazares. Pronto. E portanto, eu compreendo. E portanto, há uma mistura de... Eu acho que há alguma agenda política na comunicação social, mas há uma espécie de deslumbramento. Dizem: ele disse uma coisa absolutamente impensável, dizia que é preciso 3 Salazares. E então põe a câmara de televisão, põe o microfone. A esquerda não consegue dizer disparates tão grandes e ser tão sexy. Mas não é, deixa-me provocá-la, porque quando se fala sobre este mediatismo há sempre duas questões, que é de facto a comunicação social que gosta e por isso põe, ou são as pessoas que gostam e por isso a comunicação social tem que ir ao encontro daquilo que as pessoas gostam? Há sempre as duas coisas, ou seja, eu acho que é uma coisa que cria a outra. Acho que a comunicação social tem uma parte significativa de responsabilidade na forma como torna as coisas que parece que aconteceram. Quer dizer, todos nós temos aquele hábito, não é? Que ligamos o telejornal e confiamos nos jornalistas que fazem a seleção sobre as 400.000 coisas que aconteceram no mundo e no país. Que é mais importante. Exatamente, aquelas são as mais importantes. E portanto, se nos dizem estas são as mais importantes, então eu olho e acho que é a mais importante. E costumávamos ter aqueles programas dos apanhados, não era? Que perguntavam às pessoas coisas absolutamente disparatadas. Então acha que o Maastricht jogou bem? E as pessoas diziam: acho que tenho gostado muito de o ver. O Maastricht foi o Tratado de Maastricht no âmbito da construção europeia. Ou seja, as pessoas respondem, e os sociólogos também sabem isso, sobre as coisas que lhes perguntam e olham para as coisas que lhes dizem que são importantes. E portanto há uma dupla responsabilidade, não é? Se alguém me diz isto é o que é importante e é o que está a acontecer, eu vou passar a ter uma opinião sobre aquilo. E como colocaram o André Ventura a partir de 2019, dia sim, dia não, na televisão e na comunicação social, obviamente que ele se tornou uma coisa importante. A Ana foi durante muitos anos cronista no DN, tal como várias... Não fui anos, fui meses. Foi meses? Meses, porque houve uma nova direção que apareceu e apesar dos meus textos terem algumas partilhas, eles acharam que não. A Ana saiu, também do DN escrevia António Brito Guterres, que é um ativista Exato. social e que esteve também muito presente nesta altura sobre a habitação, muito ligado à esquerda, também saiu. Do Público saiu a Carmo Afonso, que também está conotada com a esquerda. Encontra aqui algum ponto em comum? Sim, eu acho que é bastante claro, não é? Não há tantas coincidências de tanta gente do campo político à esquerda a sair do espaço mediático. Saíram, ou seja, foram convidados a sair. Portanto, Sim, foram despedidos, exatamente, digamos. fomos convidados, exatamente, foi isso mesmo, fomos convidados a sair. Sim, eu acho que há uma redução, há obviamente há um reequilíbrio político do país, eu não tenho dúvidas sobre isso. isso. Mas o motivo que lhe deram nunca foi esse. Nunca foi uma questão editorial de pensamento, ou foi? Não, no DN nunca houve qualquer comentário. Eu escrevi sempre com a maior liberdade. Não, isso no DN. Mas depois para sair? Para sair foi dito que achavam que queriam fazer outras escolhas editoriais. Na verdade, foi uma experiência de poucos meses, foram pouquíssimos meses. Eu até estava a gostar, porque aquilo obrigava-me um bocadinho. Mas começou com outro diretor e depois terminou com o seguinte. Exatamente. Okay. Foi-me dito, era isso, que queriam fazer outras escolhas editoriais. Eu fiquei um pouco surpreendida, porque, até ao contrário do que eu própria pensava, houve um conjunto de textos que eu escrevi, obviamente muito orientados à esquerda. Enfim, é o que eu sou, base. É a minha base, é o que eu tenho para dizer no espaço público. Aliás, quando a convidam também já é sabendo isso e já é querendo isso. Sim, não é? sim, eu não sou muito de falar das minhas coisas pessoais ou dos meus achaques ou dos meus estados de alma. Acho que isso já os meus amigos aturam-me e já chega. Acho que tento contribuir para o debate democrático. E na altura disseram-me que sim, que queriam outras escolhas editoriais, como aconteceu nesse contexto de uma certa razia de vários cronistas. Sim, eu tenho essa interpretação de que houve
uma recomposição no espaço mediático. Apesar de tudo, eu não me posso queixar, porque a RTP continuou a insistir para que eu estivesse presente, a TSF também me acolhe uma vez por semana numa mini crónica, comentário que faço às terças-feiras ao final da tarde, e portanto sim, continuo a participar. E aí vem destes mídia, vem dos empresários, vem de onde estas decisões, na sua opinião, claro? Eu não sei, eu acho que a Catarina conseguirá dar um contributo melhor sobre isso, na verdade, do que eu. Eu não conheço assim tão bem o panorama das sensibilidades dos editores. A própria estrutura de propriedade na comunicação social é um tema interessante, porque se vai percebendo que são empresas dentro de empresas que participam de empresas, mas eu confesso que não domino muito bem. Acho que há pessoas que conseguem talvez explicar isso de forma melhor. Mas e quando se antecipa que pode haver um motivo escondido como aquele que referiu, faz-se a pergunta ou sai-se simplesmente e pronto? Não, na altura eu agradeci toda a liberdade que me tinham dado até ao momento, disse que tinha pena, mas que a vida é assim, pronto. Também achei muito interessante porque a Ana referiu que escrevia todas as semanas, como foi referido, mas que quando escrevia sobre precariedade, em geral as pessoas não interagiam muito, quase como se fosse uma coisa normalizada. Sim, eu a certa altura tentei quase fazer uma espécie de experiência sociológica. Para perceber os textos que tinham melhor tração ou não? Sem dúvida, os textos. Cada vez, eu acho que nós fomos educados, e talvez a Catarina perceba isto até como mulher. Nós fomos tão educados para mostrarmos que temos competência, e que temos orgulho no nosso trabalho, e esta ideia de que se fores bom serás compensado e chegas lá, e se não chegas lá é porque tens de trabalhar mais e insistir, e não basta o talento, o trabalho é fundamental, dedicar-se às coisas, que há uma espécie de... As novas gerações dão um passo atrás para falar sobre os seus direitos enquanto trabalhadores. Eu sinto muito isso. E sinto que no debate público, cada vez que nós falamos sobre a questão da precariedade, as pessoas sentem assim uma espécie de... como se fosse normal. E eu fiz muito essa experiência. Ou quase como uma vergonha que está escondida, quase como uma vergonha encoberta. Obviamente. Há sempre o discurso de se fosse suficientemente bom, eles queriam. Meritocracia. É. E eu venho neste momento de um meio de trabalho onde dos investigadores, até há pouco tempo, 90% de nós éramos precários. E havia muito essa coisa de um certo mal-estar de porque é que eu não estou a conseguir. E depois é isso, quando se olha para o lado e se percebe que são 90% das pessoas, não é um problema de mérito individual, até porque aquelas foram as pessoas que foram as melhores alunas das turmas, que conseguiram as bolsas para continuar a estudar e fazer o doutoramento e continuar a publicar e mais um projeto. Não. É um problema sistémico. Só és precário porque ainda não te esforçaste o suficiente. Eu acho que esse discurso existe muito. E quando cada vez que aparece um discurso de esquerda a dizer temos que olhar aqui para as questões do trabalho. As questões do trabalho são absolutamente determinantes. São determinantes para a forma como estruturamos a sociedade, mas para o nosso bem-estar emocional, eu diria quase, do nosso bem-estar emocional, este cansaço permanente das novas gerações. E eu acho que é preciso começar a abrir espaços. Esta greve geral foi muito interessante por causa disso, porque eu acho que subitamente houve um conjunto de novas pessoas que disseram sim, temos mesmo que trabalhar sobre isto, e eu ouvi muita gente a dizer a greve geral é fundamental, eu estou muito solidário, eu não posso fazer, eu se pudesse fazia. E isto mostra que há aqui uma pressão enorme sobre as pessoas. É isso que, na verdade, com o seu trabalho levam o país para a frente, porque quando há greve o país para, não é? E portanto o trabalho é mesmo absolutamente determinante. A meritocracia leva-me aqui a outro tema que eu queria muito falar consigo, sobre os super ricos, os super milionários. Em Portugal não falamos de super milionários, mas falamos sim sobre milionários. Em Portugal, como eu dizia, no ano passado havia cerca de 175 mil pessoas com uma fortuna líquida acima de $1 milhão, e foram mais 3.200 do que em 2023. Portanto, o número de milionários aumentou. Este número de milionários é um sinal de sucesso económico ou de desigualdade? E porquê que perante esta dificuldade que a Ana já enunciou, o número de milionários cresceu? Portanto, há mais 3.200 do que em 2023. Ou seja, há lógicas de apoio e de facilitação de extração de rendimentos a pessoas que já têm capacidade de investimento, que quem não tem, eu diria que a pista está no nome do sistema capitalismo, quem não tem capital não tem capacidade de entrar. Isso é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, na estrutura da habitação, não é? Quem tem uma propriedade que tenha comprado antes da crise, antes dos preços subirem, consegue ir multiplicando isso. Quem está fora já não consegue pôr o pé dentro. E, portanto, há uma espécie de lógica que se vai reproduzindo
crescendo cada vez mais a desigualdade. Eu acho que cada milionário é o sinal de um falhanço político, porque mostra que nós estamos num sistema que está organizado para haver tanta gente com tão pouco e uns quantos com tanto que na verdade não necessitam. Quando se percebe nas greves que nós criamos riqueza juntos e, portanto, que essa riqueza criada junta tem que ser distribuída de forma mais equitativa. E que essa riqueza que alimenta os tais milionários. Alimenta os milionários, as suas empresas. E alimenta o extremismo. Ou seja, sociedades mais democráticas são sociedades mais igualitárias. E, portanto, nós estamos a caminhar com essa polarização da sociedade para sociedades cada vez mais extremistas, cada vez com menos espaço para a construção de um compromisso coletivo. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma como o discurso dos últimos anos, muito centrado sobre a lógica do mérito individual, do discurso chamado discurso do bater punho, que não era como aparecia nas redes sociais aqui há uns anos atrás, é a ideia de tu safas-te. Se o outro lado não se safa, tu não tens nada a ver com isso. É uma série de passos que tens que fazer e se os fizeres vais conseguir chegar lá. Mas isso leva-me ainda a um outro número ainda mais chocante, dir-me a Ana se concorda ou não, porque segundo o relatório sobre a desigualdade mundial deste ano, apenas 0,01% da população mundial, que são cerca de 56 mil multimilionários, tem 3 vezes mais riqueza do que metade da humanidade. Outro número também deste relatório, os 10% mais ricos da população possuem 75% de toda a riqueza, enquanto a metade mais pobre tem apenas 2%. Pois eu diria como houve um historiador que foi uma vez à Cimeira de Davos e fez aquela brincadeira, disse: parece que eu estou numa convenção de bombeiros e ninguém fala de água. Impostos. Chama-se impostos. Ou taxar seja, os ricos. Sim, taxar os ricos. É mesmo assim. Os super ricos, neste caso. Sim, claro, obviamente. É a forma de encontrar recursos para fazer um conjunto de investimentos que são necessários e para resolver um conjunto de problemas sociais que são necessários. É uma coisa tão óbvia que a forma... Também é o mote do BE, do Bloco de Esquerda. A forma de... Quer dizer, nós não podemos pensar... aquela ideia de que vamos tirar aqui qualquer coisa fora da caixa, qualquer coisa absolutamente original. Não. A forma de combater a desigualdade é combater a desigualdade. E como é que se combate a desigualdade? Pegando naqueles que têm muito e dando àqueles que têm pouco. É assim mesmo, claro. É tão óbvio que não precisamos aqui de andar a inventar coisas novas. É assim que se faz. Taxa-se as grandes riquezas, as grandes propriedades e permite ter um investimento e responder àquilo que são as carências de parte significativa da população, como é óbvio. Porquê que esse slogan de taxar os ricos não funciona? Ou para uma parte da população não funciona? Será que é porque as pessoas querem ser ricas e por isso não compreendem? Não, eu acho que as pessoas até têm uma leitura muito clara daquilo que é o desequilíbrio do sistema fiscal em Portugal, ou seja, há um conjunto significativo de classes médias que não podem de forma alguma ser consideradas ricas, mas que sabem que são as classes particularmente castigadas pelo sistema fiscal português. E, portanto, como nós não vamos buscar às empresas, como nós não vamos buscar aos grandes milionários, como nós não vamos buscar às pessoas que têm grande propriedade, portanto, grandes fortunas, eles sabem que isto pode vir a cair sobre mim, ou seja, sobre pessoas que não são ricas e que são, na verdade, classe média alta e que pensam que qualquer coisa desta forma vai cair sobre eles e, portanto, ficam muito assustadas porque dizem, neste contexto, eles podem achar que nós somos ricos e nós não somos os ricos. Agora, talvez o discurso da esquerda tenha que ser mais claro. Não é sobre as classes médias, mesmo as classes médias altas, que tem que cair essa taxação. É, de facto, sobre as empresas que geram muita riqueza, sobre determinado tipo de investimentos que são feitos, que são particularmente castigadores da economia portuguesa, sobre os muitos ricos, sobre aqueles que têm um património e grandes fortunas. É nesses que temos que ir buscar o dinheiro. Estes números são chocantes para si, certo? São. Este 0,01% da população mundial tem 3 vezes mais riqueza do que metade da humanidade. Muito, muito chocantes. Acha que as pessoas têm noção destes números? Acha que os conseguem visualizar? Não sei se nós não estamos afogados em más notícias e não conseguimos aguentar mais. A maior parte destes multimilionários não vão sequer conseguir usufruir toda a sua riqueza durante a sua vida. Eu acho que eu tenho muito essa sensação. As pessoas estão afogadas de coisas que correm mal e que supostamente deveriam estar mobilizadas para múltiplas guerras, catástrofes, desigualdades e injustiças. O que cabe, creio eu, aos políticos, de alguma forma, é sistematizar isto. Ou seja, é dizer, nós temos este e aquele problema, nós vamos tentar fazer um bocado disto, vamos tentar fazer um bocado daquilo, por favor venham comigo, porque mais ou menos, de forma mais ou menos correta, eu tenho aqui um plano.
tenho aqui um projeto. E eu acho que nos falta alguma confiança nessas lideranças políticas e eu acho que é absolutamente determinante criá-las. Quando eu digo políticas, não é só partidárias, é mesmo políticas. É líderes sindicais, de associações, de organizações da sociedade civil, também, obviamente, dos partidos, mas estabelecer esse mapa e as pessoas dizerem, ok, junto-me aqui e vou tentar fazer isto. Essa clareza no meio do afogamento das redes sociais, do excesso de informação, de múltiplas campanhas, eu sinto que as pessoas se retraem. E também, se calhar, vêm alguns modelos de grande riqueza como inspiração. Verdadeiramente nós vamos ter de ser felizes de ter um Maserati se ao nosso lado continuarem a viver sem abrigos? Não há uma espécie de... Há qualquer coisa que não bate certo? Atenção, eu percebo que há coisas bonitas. Há coisas bonitas. Eu gosto de coisas... Eu gosto de casas bonitas, de obras de arte. De carros não é tanta a minha coisa, mas eu percebo que nós gostamos de coisas bonitas, mas conseguimos ter o prazer de termos essas coisas e olhar para o lado e ter alguém viver... É isso? No beiral de um prédio. Há qualquer coisa aqui que não bate certo. Depois... Parem de ser, sejam inteligentes, não é? Sejam minimamente inteligentes. Esta ideia de que se fores absolutamente extraordinário e trabalhares imenso e fores original e fores talentoso, tu chegas lá, funciona para, creio eu, 0,000000000 e posso continuar 1%. Há sempre há sempre um exemplo, que é uma espécie de exemplo demonstrativo. Houve uma mas é exceção, não é a regra. Mas é sempre, é uma micro-exceção. Porque há condições sistémicas, há mesmo condições sistémicas. E, portanto, há razões para que o CEO da Pingo Doce tenha um salário de 300 mil euros. Porquê? Porque é filho do dono. Como na SONAI, há uma razão para Cristina Azevedo tenha tido um prémio de praticamente €500 mil no ano da pandemia. Porquê? Porque é filha do dono. Ou seja, há uma condição sistémica em que quem tem riqueza a reproduz e deixa aos seus filhos. Eu não vou dizer que, obviamente, nós queremos o melhor para os nossos filhos e deixar-lhes, mas não pensem os outros que não têm e que não vêm dos muito ricos, que protegendo os muito ricos lhes vai ser dada uma oportunidade a eles. Porque são patetas, não são nada inteligentes, são patetas. E acho que deve ser dito isto com toda a clareza. E onde é que se encaixa o saber essa realidade e tomá-la como certa e eu mesmo assim eu devo tentar para almejar mais e para conseguir ter mais e para conseguir eventualmente ter uma riqueza que eu queira ter? Trabalhar e ter orgulho em trabalhar é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu acho que o trabalho é a forma como nós, todos juntos, respondemos às nossas necessidades e os nossos anseios. Também temos que querer mais, não é? Senão não conseguimos e, portanto, avançar. Ser bom naquilo que fazemos, eu acho que é uma coisa extraordinária. É a mesma coisa que nos dá prazer pessoal, emocional, existencial, orgulho, não é? Dá uma coisa difícil. Será que eu consigo lá chegar a fazer? A gente gosta de nós. E, portanto, gostar de trabalhar é uma coisa que eu acho que é boa. Agora, não pensem que essa ideia de gostar muito de trabalhar e de ser bom naquilo, que é a ideia de que eu vou ser rico e vou ser absolutamente extraordinário, porque isso é uma coisa infantil. Isso é uma coisa absolutamente infantil. Eu às vezes olho para algum discurso que é feito, peço desculpa por nomear os autores, pela iniciativa liberal, que é essa lógica do mérito, essa ideia de que eu pessoalmente sozinho vou trabalhar e vou ser rico e não sei o quê, e os outros que são pobres é porque não merecem. Quer dizer, é não perceber como é que funciona o sistema. É ou estar a mentir aos outros ou não ser, mas na verdade. Como é que o sistema funciona? Porquê é que diz isso? O sistema funciona para quem já tem recursos à partida ter esse sucesso. Porque efetivamente. Virmos numa família que já tem um conjunto de recursos permite dar-nos as bases que os outros não têm. Para nos esforçarmos. E, portanto, se há pessoas que conseguem obter isto porque já vêm de um meio privilegiado, é muito difícil que nos venham dizer com uma grande lata que isso é mérito. Porque não é. A conta já está definida. É privilégio. Ana, muito antes de começar nestas lides de deputada e também de investigadora, tirou uma licenciatura em Sociologia e na altura construiu o livro Agitar antes de ousar, o movimento estudantil anti-propinas, que se focava no ciclo de contestação estudantil no início dos anos 90 ao aumento das propinas. O que é que identificava aqui nesta contestação estudantil de formas de organização, de valores, etc., que nós podemos trazer hoje para também inspirar as pessoas a também se organizarem? Ou seja, o que é que identificava ali que funcionou, de facto, que hoje pode ser adaptável?
Aquilo que me interessava na altura, isto é quase uma espécie de contradição, era haver um movimento social que vinha da sociedade civil, que teve na altura até uma espécie de... Os seus primeiros protagonistas e quem o vai montando era uma juventude que tinha participado até em juventudes partidárias, mas que estabelece uma espécie de corte com os partidos e diz sobre o movimento estudantil decidem os estudantes. E, portanto, nós não estamos aqui para mais ou menos arregimentar os estudantes em função de uma estratégia de um partido. Não, nós vamos verdadeiramente organizar os estudantes em torno da batalha contra o aumento das propinas, fazendo uma argumentação de que qualificar o país... qualificar os jovens é qualificar o país e, portanto, que isso é um investimento que o país faz em si próprio. Se os jovens, tirando aquele curso superior, forem ter um emprego absolutamente espetacular e ganharem muito, pagam impostos e, portanto, não deve haver propinas. E em torno disto eles fazem uma estratégia em que dizem só é possível fazer a contestação ao governo e ao aumento das propinas se as pessoas... Cavaco Silva, não era? Exatamente, Cavaco Silva. Se as pessoas participarem nas decisões centrais do movimento estudantil. Nada sobre os estudantes sem os estudantes. Exatamente. Como... E, portanto, eles organizam reuniões gerais de alunos, eles distribuem panfletos, eles interrompem aulas. Houve uma estratégia por trás. Há uma estratégia, ou seja, eles dizem para isto funcionar, as pessoas têm que sentir que isto é delas. Não há movimentos sociais em que há um que diz, olha, faz aí, a campanha é esta e é isto que deves dizer. Não, tem que ser eles a decidir. E de facto aquilo funcionou na altura. E funcionou contra aquele cansaço, daquela falta de respiração que havia do cavaquismo, não é? Daquele autoritarismo que existia, e contra a tentativa das Jotas de instrumentalização do movimento estudantil. Ou seja, o movimento estudantil tinha uma tradição de ter dirigentes que vinham das Jotas partidárias. E naquela altura, nas propinas, há uma espécie de corte, de dizer as Jotas não mandam nos estudantes. Se a causa fosse a mesma hoje, haveria condições para haver o mesmo tipo de envolvimento, o mesmo tipo de organização? Ou hoje, com o mundo como está, redes sociais, o tal adormecimento que falava há pouco. As pessoas hoje estão muito mais afogadas em múltiplas solicitações, mas eu continuo a achar que o princípio é válido. Ou seja, só há movimentos sociais fortes se as pessoas sentirem que não estão a ser instrumentalizadas. E, portanto, têm que participar. E a participação dá imenso trabalho. Isto é uma das coisas que eu acho que é preciso ter consciência. As pessoas têm que se reunir, pensam coisas diferentes ao início, chateiam-se, acham que não sei quem é insuportável, aquele nunca mais se cala, eu não concordo nada com aquele. O que não se pode é entrar numa espécie de lógica do... eu não estou para isto. Lógica egoísta, lá está. Exatamente. É a causa acima de... as pessoas acharem, eu não estou para isto, mas alguém prometeu que isto ia ser fácil e agradável. Alguém achou que a luta social era uma coisa épica, como aparece nos filmes. Não, dá imenso trabalho. É um trabalho mesmo, às vezes muito aborrecido, mas tem os seus momentos. E hoje é mais difícil de fazer isso, então? É porque se compete com outras chamadas de atenção. Exatamente, eu creio que sim. Quando a Ana foi deputada, não havia ainda este boom de redes sociais não como havia. há agora. Foi durante 9 anos, saiu em 2012. Sim. Foi deputada pelo Bloco de Esquerda. Qual é que foi o melhor e o pior de ser deputada naquela altura? Não sei. Já não pensa nisso, já foi há 10 anos, não é? Há 13 anos. Sim, já foi há imenso tempo. Foi uma experiência única. Eu acho que, pronto, para mim foi um privilégio, foi uma aprendizagem, foi tudo isso. Imagino que gostasse muito dos debates quinzenais, na altura já eram quinzenais. Há uma coisa que acontece até ao dia de hoje, que aconteceu ainda agora na greve geral, que é as pessoas tratam-me pelo primeiro nome. Ou seja, as pessoas que me reconhecem acham que eu sou acessível e, portanto, tenho sempre pessoas que vêm ter comigo na rua, até hoje. As gerações mais novas não, porque já não sabem quem eu sou, mas que me vêm contar a sua opinião política sobre qualquer coisa e fazem-no com simpatia. Isso é bom. E isso é excelente. Isso é excelente porque eu quando era mais nova, vi isso no Miguel Portas. O Miguel Portas tratavam-no sempre por Miguel e contavam-lhe as coisas e às vezes davam-lhe uma seca enorme e o Miguel ouvia e dava resposta e era... E eu gosto dessa proximidade. Gosto dessa proximidade. O mais duro, o pior foi a crise entre 2011 e 2013, em que eu me sentia absolutamente impotente e, portanto, eu fazia comentário político na televisão, as pessoas vinham ter comigo a chorar.
porque tinham perdido o emprego, iam perder a casa, o filho tinha emigrado, tinham netos a nascer no exterior e não conseguiam ir vê-los. Era assim uma espécie de uma violência imensa, e eu tinha a sensação de que não tinha resposta para lhes dar. Não tinha resposta para lhes dar. Na altura o Bloco ainda não considerava a hipótese da geringonça, e eu pensava, o que é que eu digo às pessoas? Que se tivermos, em vez de 8 deputados, se tivermos 14, falamos mais tempo. E eu tinha a clara percepção de que a política não é para ter razão. A política é para a gente batalhar e mudar as coisas para melhor. É bom termos razão, claro, temos sempre razão, mas isto serve para mudar a vida das pessoas e defendê-las. E por isso é que eu comecei, na altura do Bloco, a defender a ideia de que era preciso uma articulação política à esquerda, porque tínhamos diferenças, obviamente, com o Partido Socialista, com o PCP, mas nós tínhamos que... O nosso papel era atravessar-nos pela vida das pessoas. E fiquei muito, muito contente que, apesar de eu ter saído antes do Bloco, que em 2015 isso tenha sido possível. Quando diz que a política não é para ter razão, é porque vê isso como mote de muitos profissionais da política? Sim. O querer ter razão acima de tudo? A esquerda gosta de defender os seus princípios e de ter uma posição, como é que eu ia dizer, moralmente correta. E isso é bom, essa desejabilidade de não querermos cometer injustiças e não querermos ocultar coisas. Mas às vezes as pessoas ficam contentes por terem razão num debate, mas depois aquilo é absolutamente inconsequente. E eu acho que razão temos em casa, sentados a conversar ou conversando, mas a política serve para transformar o mundo. Para transformar o mundo. É para isso que ela serve, é para isso que nos organizamos coletivamente, e portanto temos que ter esse objetivo, porque senão as pessoas dizem, e às vezes dizem-nos às pessoas de esquerda, vocês podem ter muita razão, mas isso não vai acontecer. Não, nós temos que tornar isto credível, ou desejável, exatamente, que as pessoas se juntem para transformar isto no possível. É aquela frase do tornar possível o que é necessário. E eu acho que a política serve para isso, não é apenas para termos razão. Para ter razão, eu tenho nos papers em que escrevo, em que tenho muita razão, mas a política serve para transformar, e essa lógica de transformação é absolutamente determinante, e portanto as pessoas à esquerda não podem ficar contentes de é isso só de estamos a fazer o que é certo ou dizer o que é certo. Aquela coisa da superioridade moral, não é? que dizem que de vez em quando parece que nós temos. Não, é mesmo para transformar, e essa lógica de transformação. Os intelectuais de esquerda, não é? Exato. Essa lógica de transformação é muito importante. A Ana é comentadora há muitos anos, agora está aqui na RTP também já há muitos anos, 10 talvez, não sei, estou a apontar para o ar. Eu sou tão velha. Mas há muitos anos. Queria lhe perguntar, como é que é o processo de construir opinião? Como é que se faz? Até porque todos os dias, ou todas as semanas, no seu caso, há casos novos. A Ana documenta a política nacional, a economia, a educação, tudo aquilo que for os temas mais quentes. O primeiro esforço é quando aparece qualquer coisa que na verdade nós conhecemos mal. Estudar. Primeiro tentar demover o jornalista daquele tema, dizer, talvez isso não. Sim, porque antes falam com vocês a dizer esta semana vamos falar sobre X, Y, Z. Exatamente. E tentar demover no sentido de não é assim tão relevante, ou é não é porque... assim tão relevante, ou dizer, eu acho que sobre esta matéria as pessoas em casa ficariam mais informadas se for um especialista a falar sobre isto e não for tão opinativo, porque na verdade isto necessita de ser explicado. Isso às vezes acontece com algum tema. E depois, obviamente, é ir estudar, e às vezes temos pouco tempo para estudar, e para isso é sempre útil ter uma vasta rede de contactos de gente que percebe dos assuntos, e é quem telefonamos e dizemos, por favor, explica-me isto, indica-me uma ou duas coisas que eu possa ler em tempo útil, e acima de tudo ter algum cuidado na forma como dizemos coisas, ou seja, tentar não passar informação que na verdade não está aprofundada, e portanto às vezes de facto mais vale fazer mesmo o papel de tudólogo e dizer umas generalidades do que tentar parecer um especialista dizendo coisas que não estão bem enquadradas e não estão bem medidas. É sempre a coerência presente na sua cabeça de tentar dizer algo que seja coincidente com aquilo que tem dito nos últimos anos. Sim, no fundo. ter opinião às vezes é mais fácil, nós podemos ter uma determinada orientação sobre uma coisa, mas a questão é conhecer factualmente aquilo, o tema em questão.
estamos a falar. E depois ter cuidado mesmo, que é, eu acho que nós devemos sempre dizer aquilo que é tanto quanto sei, ou se me derem outra informação eu posso alterar esta opinião, mas é importante sinalizar isto, não é? De que, à luz daquilo que eu sei hoje, exatamente, esta é à a minha luz do que opinião. sei hoje, parece-me isto. Pode ser que venha a mudar a opinião se houver outros dados que eu, entretanto, não estava ciente que existiam. E isto é importante, ter essa espécie de honestidade intelectual. E é possível ter essa opinião sempre sobre todos os assuntos? Não, eu faço às vezes essa brincadeira de estou a tentar comprar uma opinião, tens uma? Às vezes não, às vezes há coisas sobre as quais nós dizemos não estou bem a perceber, ou não é uma coisa que... E isso, a minha primeira abordagem sempre é tentar demover o jornalista de entrar naquele tema. Tem mesmo que ser isto. É que este tema, se calhar, eu não consigo dizer qualquer coisa que seja verdadeiramente interessante. Imagino que já tenha acontecido dar uma opinião e depois a seguir mudar de opinião sobre esse assunto, ou não? Ou mudar ligeiramente, se calhar não 100% de preto para o branco, mas se calhar vir ali um cinzento que ainda não tinha visto. Sim. Havia uma brincadeira entre assessores de imprensa de vários partidos na Assembleia da República que diziam que os deputados são melhores quanto menos perceberem do assunto. Porque tornam-se mais incisivos. Há alguns assuntos sobre os quais nós, quanto mais estudamos, às vezes menos clareza de opinião política imediata. Porque há vários lados, não é? Exatamente. Porque há coisas que funcionam num sentido, mas têm depois outros efeitos acessórios, e nós, à medida que vamos aprofundando determinadas matérias, percebemos isso. Eu acho que faz parte mesmo de ir aprofundando conhecimento e tendo dúvidas sobre as coisas, assim. A Ana também consome muita opinião de outras pessoas, imagina, até para também fundamentar a sua. Claro. Vê muita opinião dada que não está fundamentada, que consegue perceber que não está fundamentada, ou muita opinião dada alimentada pela luz mediática? Vejo. Pelo interesse em estar ali sentado? Claro, reage muito à minha área temática, ou seja, eu às vezes tenho dificuldade em ler artigos de opinião sobre as questões de habitação, porque fico muito irritada com a falta de substância que às vezes têm, e confesso que... E aí não é visão política, e é mesmo a parte factual. Exatamente, é sobre a parte factual. Eu acho que o debate político deve ser mais ou menos como havia um escritor, um filósofo que dizia que deve ser o debate filosófico, que é nós atiramos os argumentos uns contra os outros e no fim cada um faz a avaliação de quais é que permaneceram de pé, e fazemos avaliações diferentes. Mas eu acho que os debates devem ser plurais. É até mesmo às vezes em coisas em que eu estou organizada, associações em que somos todos mais ou menos da mesma área política, eu digo, se organizamos um debate, vamos trazer alguém que pense diferente de nós, porque senão transforma-se numa espécie de missa para convertidos e não tem qualquer interesse. Interessa nós próprios às vezes sermos confrontados com os limites da nossa argumentação. Se eu estou a utilizar um argumento que me parece que é bom, mas ele choca com qualquer coisa no adversário, eu tenho que pensar das duas uma. Ou este argumento não consegue prevalecer, ou há qualquer coisa que eu não estou a dizer bem, como é que eu organizo isto? E também no espaço mediático, esse pluralismo eu acho que é determinante para informar as pessoas. Em casa as pessoas acharão que um ou outro tem razão, mas os debates devem ser plurais. E a sensação que eu tenho é que no espaço comunicacional português, ao longo dos últimos anos, há um desequilíbrio para os comentadores de direita que não favorece esse esclarecimento. E há também uma espécie de entronização de uma espécie de senadores que têm um tempo único, sem contraditório, e que estão quase todos alinhados no espaço da direita. E eu acho que isso empobrece a democracia, porque temos menos coisas, ou seja, temos menos esse exercício, não é? Dos argumentos baterem uns contra os outros e nós pensarmos, este senhor tem razão sobre isto, ou está enganado sobre aquilo, e portanto... Não sei. Como é que diria a quem nos está a ouvir para conseguir também construir as suas próprias opiniões? Além de contar com aquilo que os mídias lhe entregam, o que é que pode fazer também para se informar e para construir a sua visão do mundo e da política? Eu acho que discutir política com os amigos é uma coisa muito importante. As coisas mais importantes que nós às vezes aprendemos é à mesa do café, a discutir uns com os outros. Fazer uma seleção, uma curadoria, como agora se diz. Não, uma seleção cuidada daquilo que consome, porque há muita coisa. E, portanto, encontrar uma espécie de âncoras de pessoas que nos vão informando.
Ler livros, ao contrário do que se pensa, é bom para estruturar e sistematizar pensamento, e ir ouvindo, se calhar, também alguns podcasts. Como este, por exemplo? Exatamente, eu acho, não, é útil. Enquanto estamos às vezes a fazer outras coisas, ir ouvindo e pegar numas coisas, tiramos de umas para as outras, e ele recomendou este livro, ou falou disto, ou falou daquilo, e ir seguindo. Ficar a pensar. Ficar a pensar, sim. Ana, Acima de tudo, sim. sermos responsáveis por onde vivemos, não é? Eu acho que essa é a questão fundamental. Não há outros que são responsáveis, somos nós. Não vai chegar a cavalaria. Nós somos a cavalaria que temos que fazer as coisas para o mundo ser melhor. Obrigada, Ana Drago. Obrigada, Catarina. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.